para ouvirmos a Tua voz. Nos exorta, nos consola e nos edifica nesta noite através da Sua palavra, em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Motivo de alegria estar aqui nessa noite, adorando a Deus, bendizendo. Não temos dúvida que Deus tem falado em nosso meio e vai continuar falando através da sua palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 11, do versículo 14. Todos acharam? Amém? Amém. Quem não achou? Eu espero. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Se estiver sem a palavra de Deus, dê uma carona para ele ou para ela, para que todos possam acompanhar o texto. Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 26. Eu vou ler a igreja, por favor, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do bom mestre. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando a acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Todos comigo, versículo 22. 1, 2, 3.
por alguns dias, por alguns meses, e Deus falava ao meu coração que dentro desse texto é um texto aonde Jesus está fazendo uma de suas campanhas de poder e de milagre, quando as pessoas que o cercam da multidão, os críticos, os fariseus, os mais sabidos da época, começam a dizer que aquela obra que Jesus está realizando não é uma obra divina, é uma obra que tem origem maligna, e eles dão um nome que chama de Beelzebul, que é um demônio catalogado como o demônio das moscas, o demônio onde há sujeira e podridão. E Jesus, palestrando com eles, então diz: se eu expulso os demônios com o demônio, o reino de Satanás está dividido. Por quê? Porque se eu estou do lado dele, estou tirando pessoas que estão também do lado dele, logo esse reino vai findar. E ele diz que todo reino dividido não prospera. Detalhe, ele reconhece que Satanás tem um reino. E ele, para explicar melhor, ele diz que como o valente, quando entra na casa, toma posse da casa e fica na frente da casa, e quando esse valente está ali, ele não tem condições nenhuma de sair ou de ninguém tirar o valente. E Jesus diz: só que, vindo outro, que é mais valente, aí as coisas podem mudar. Mas enquanto o mais valente não aparecer, o valente vai estar dominando. Jesus está chamando o diabo, o inimigo, os demônios de valente. Não está dizendo que é bobeira, não está dizendo que é besteira, não está dizendo que é qualquer coisa, não. Jesus diz que ele é valente. Por que Jesus diz que ele é valente? Porque Jesus sabe com quem está lidando e sabe toda a história desse valente. Para clarear um pouco a memória dos irmãos, esse valente um dia já esteve do lado de Deus. Esse valente um dia já foi um querubim ungido. Esse valente um dia já pertenceu ao reino de Deus, soberano e eterno. E se você ler a Bíblia, Ezequiel 28, você vai ver: tu foi criado em perfeição, tu eras aferidor aqui na eternidade, tu eras o padrão de medida, e não tinha ninguém igual a você, só eu que sou mais alto. Você aqui em cima, que o nome dele era Lúcifer, era um homem que era aferidor, e a palavra aferidor no hebraico quer dizer aquele que atesta a medida. É como se fosse o controle de qualidade na eternidade. Tudo antes que era para adorar o Senhor tinha que passar por ele. E ele verificava: não está bom, treina mais.
Frequentemente, a Bíblia relata que subiu ao seu coração e não adorar mais a Deus, mas agora ter a sua própria adoração. Aprendemos com isso que os anjos têm livre-arbítrio de pensar, de se posicionar, se quer adorar a Deus ou não quer. Deus nunca quis robô, Deus nunca fez robôs, Deus sempre fez pessoas com pensamentos para decidir se quer adorar ou se não quer. Deus nunca obrigou a ninguém a vir para a igreja, Deus nunca obrigou a ninguém a pertencer a uma família divina, Deus nunca obrigou a ninguém a fazer a obra. Tudo que Deus quer e Deus faz é por amor. E se não é por amor para Deus, não presta, não vale. O que rege a lei divina é o amor, é a paixão, é o carinho para com o filho, para com o pai. Mas Lúcifer, pensando na sua mente, podemos adorar a mim, estou cansado de adorar a ele. E veja como ele era tão sagaz, que a Bíblia diz que ele consegue levar a terça parte dos anjos. E ele, juntamente com a terça parte dos anjos, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4, está escrito que o dragão, a antiga serpente, é expulsa dos céus e arrasta a terça parte juntamente com ela. Deus não divide um reino com ninguém quando quer adoração juntamente com ele. Não tem pacto com Deus quando divide a adoração. Não tem maior pecado que aborreça ao Senhor é quando eu volto a minha adoração para uma imagem, para um homem, para uma igreja física, para uma denominação. Deus detesta dividir a adoração, seja ela da maneira que for, da maneira qual for. Esse é o maior e o pior pecado que um ser humano pode fazer, é abandonar o Pai, chamado Deus, Jeová, Jesus, e se curvar diante de outra imagem, ou de outra pessoa, ou de outra situação. Deus fica irado com isso, porque Ele não nos criou para adorar homens como nós, Ele não nos criou para adorar outras criaturas feitas pela mão dEle, não. Ele nos criou com um propósito de só adorar a Ele, adoração vertical, que é adoração que sobe, é só para cima, é adoração ao alto, sublime trono, que Ele está sentado. Toda adoração aqui na terra tem que se voltar a Deus. No momento que não se volta, a ira de Deus fica sobre as nossas vidas. E o sangue de Jesus não deixa a ira de Deus nos consumir quando adoramos outros deuses. Ele é jogado para o céu. Você vai entender porque Jesus falou que ele é valente. Agora ele não está mais habitando no seu local de origem. Agora o apóstolo Paulo vai dizer em sua carta em Efésios capítulo 2, no versículo 2, que o príncipe das potestades do ar, apóstolo Paulo está dizendo que existe um príncipe, e a localização desse príncipe é na potestade do ar, é nesse mundo que nós vivemos nos ares, é onde agora ele está habitando e está influenciando toda a raça e a humanidade. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades, as hostes espirituais das trevas. O apóstolo Paulo agora está dizendo que ele tem um reino, e Jesus confirmou que ele tem um reino, que esse reino agora trabalha dividido. A igreja física, querido, de física não tem nada, ela é totalmente espiritual. A nossa luta não é contra homens, a nossa luta se dá no plano espiritual. Enquanto eu e você estamos aqui, o mundo espiritual está sendo travado a todo momento, a toda hora, porque lá ele habita e ele mora, e ele tem um quartel-general muito bem separado, muito bem dividido, muito bem catalogado. Nenhum demônio se mete na outra área que não é dele. Os
ele domina muito bem. Ele tem um sistema, e a Bíblia não chama ele de um Deus desse século. A Bíblia chama ele do príncipe deste mundo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar, destruir. Ele tem uma organização. Ele não está já no inferno, não. Ele está num campo espiritual. Ele está no ar, trabalhando a todo momento. E uma qualidade que ele tem, ele não se cansa. Ele não se cansa em esperar a minha e a sua paciência. A todo momento, ele que puder, ele vai tentar te derrubar, vai tentar me derrubar. Por quê? Porque ele sabe que nós somos criaturas de Deus. Ele sabe que nós somos filhos de Deus. E ele não está contente de você estar aqui hoje, adorando e bendizendo o teu santo nome. Ele tem raiva de mim, de você, porque uma vez que ele foi expulso lá de cima, ele não quer que ninguém mais se chegue perto de Deus. Ele não quer que ninguém mais se aproxime de Deus. E ele tem alguns poderes, querido. Ele pode fazer algumas coisas. Ele pode armar algumas ciladas. É por isso que o apóstolo Paulo falou da armadura de Deus. Eu tenho que ter capacete, eu tenho que ter espada, eu tenho que ter couraça, eu tenho que ter sandália. Apóstolo Paulo está dizendo, a nossa luta é séria. É uma luta que não é brincadeira. Ser crente não é coisa boba. Ser crente não é participar de um departamento. Ser crente não é estar sentado em cima de um púlpito. Ser crente não é vir só domingo à noite para a igreja, não. Apóstolo Paulo está dizendo que existe uma batalha. E você tem que travar essa batalha. E ele te chama de soldado, me chama de soldado. E existe uma batalha espiritual que nós temos que lutar. Existe uma batalha espiritual. Jesus disse, ele é valente. Jesus disse que ele é valente. Não muito satisfeito, olha o que esse valente faz. Ele vai lá no jardim do Éden, na criação divina, e vai tentar o homem e a mulher. Olha como ele é valente. Olha como ele é abusado. Olha como ele não pede licença. Ele entra na tua casa, ele invade, ele não está nem aí, ele não quer saber de nada. Ele quer tentar te enganar e persuadir. Ele é o pai da mentira. Ele engana Eva. Olha o poder de persuasão que esse valente tem. Eva cede. Adão também cede. A Bíblia diz que a morte entra. A Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é morte. E agora que a morte entrou no mundo, o homem perdeu a sua infinitude. O homem perdeu a sua temporalidade. O homem ficou sujeito a um tempo. No jardim do Éden era para viver para sempre. Existia a árvore da vida, que era para comer aquela árvore e viver eternamente no paraíso para com Deus, adorando a Deus. Mas o inimigo consegue estragar, desviar o plano. Agora a morte entrou. Agora o poder da morte está na mão do diabo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que ele tem o império da morte em suas mãos. Aliás, desculpa, que ele tinha o império da morte em suas mãos. O que isso quer dizer? Que antes de Jesus, todo mundo que morria, quando a morte chegava, ele tinha autoridade e poder para chegar com a senhora morte e falar: estou levando esse daqui. Não importa se foi Abraão, se foi Isaac, se foi Jacó, não importa se foi Noé, não importa se teve intimidade com Deus, eu tenho o império da morte sobre as minhas mãos, eu sou valente. E ele fazia mesmo, e colocava nas regiões inferiores quem morria. O homem tem medo de morrer. Por que o homem tem medo de morrer? Porque o homem não foi criado para morrer. Por mais preparado que você esteja, a morte sempre é um buraco que deixa um vazio dentro de mim, de você. Porque a morte não faz parte da minha vida, nem da sua vida. Deus não nos criou para morrer. Deus não nos criou para findar. Não, mas por causa do inimigo, por causa do diabo, a morte teve que entrar. E esse valente derrubou quem veio nascendo. Esse valente não teve para ele Abraão. Foi, passou.
não teve para ele Isaac, foi, passou. Não teve para ele Jacó, foi, passou. Não teve para ele Moisés, intimidade com Deus, face a face com Deus. Homem, mas irmãos, na terra não teve, mas não interessa. Diante da morte, quando a idade chega, está lá ele com o império da morte, dizendo: eu quero, pode me dar, ele me pertence, ele é meu. A morte entrou no jardim por minha causa, eu tenho esse império. E ele dominava e predominava. Para você ver como ele é tão abusado. Viu o que ele fez com Jó? Ele chega diante de Deus e fala com Jó: oh, que cabra abusado. E diz para Jó: ele tem isso tudo, sabe por quê? Porque o Senhor dá para ele. Eu quero ver te servir com nada. Eu quero ver o Senhor, ele te servir, te adorar. Se você tirar tudo, e Deus olha para ele e fala: pode tocar em tudo, pode passar em tudo. Há quem diga que o diabo não tem poder. Se não tem, eu não sei o que ele fez na vida de Jó. Levou as vacas, levou as malhadas, levou os filhos, foi tocando todinho na vida de Jó. Mas louva a Deus, porque Deus sempre coloca um limite. Mas na vida dele, você vai tocar em tudo. Mas na vida dele, ele é valente, mas tem um limite. Ele é valente, mas tem um muro. Ele é valente, mas uma hora a corda dele acaba. Quem não lembra de Daniel capítulo 10, versículo 12, quando a Bíblia diz que Daniel fez 3 semanas de jejum e dobrou seu joelho diante do Senhor, a Bíblia diz que a oração dele já tinha chegado no primeiro dia, mas a resposta demorou 21 dias, e Daniel achando que Deus não tinha falado, sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, no mundo espiritual, nas potestades do ar, segurou, agarrou um gancho que não deixava levar a resposta para Daniel. Olha como ele é abusado, olha como ele tenta impedir a minha bênção, a tua bênção, a minha vitória, a tua vitória. Ele é ousado, ele é valente, ele tenta. E Daniel ficou 21 dias e ele diz, o anjo diz: o príncipe da Pérsia me interrompeu. Daniel capítulo 10, versículo 12. Por isso não viu logo. Mas a Bíblia diz que Deus, quando vê um anjo, soldado raso preso, não chegou ainda. A Bíblia diz que manda o arcanjo Miguel. Enquanto eu e você estamos aqui, a batalha espiritual está acontecendo, meu irmão. E a Bíblia diz: eu enviei Miguel. Oh, Espírito Santo, eu enviei Miguel. Oh, Nazareno, eu enviei Miguel. E libertou o príncipe da Pérsia e entregou a mensagem para Daniel. Olha que o texto diz: era um príncipe da Pérsia. Dá de entender que era um demônio, que era daquela localização da Pérsia. Se você ler mais para frente no livro de Daniel, capítulo 10, ele vai ver que existe o príncipe da Grécia. É outro demônio, então quer dizer que dá de entender que para cada nação existe um príncipe maligno do mal, reinando e operando ali para fazer os homens pecar. A Bíblia diz também em Zacarias capítulo 3, que enquanto o sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor, a Bíblia diz que do lado direito o diabo estava acusando e dizendo: olha a roupa suja dele, Deus. Olha que ele não presta, olha a roupa suja dele. E a Bíblia diz que a roupa de Josué estava toda suja, imunda. Aí Deus diz para o diabo: é um tição tirado do fogo. E o diabo está dizendo: mas ele está imundo, ele não pode, ele não precisa, ele não dá, não tem condições. Mas Deus está dizendo: está na minha presença. Ainda que esteja impuro, eu limpo. Ainda que esteja impuro, eu renovo. Ainda que esteja impuro, essa é a função dele. Ele é valente, ele todo dia, em Apocalipse capítulo 12 está escrito que todo dia de noite, de dia e de noite, ele vai diante de Deus e fica dizendo que nós não merecemos
sua vida, mas eu louvo a Deus porque Ele tem um limite, Ele tem um muro, ainda que Ele tente, existe um Deus que está acima dele. Ele pode agir aqui, mas Deus age lá. Ele pode tentar aqui, mas Deus está lá em cima olhando, até que um dia uma mulher chamada Virgem Maria, ela concebe um menino chamado Jesus de Nazaré, aparece aqui na terra e vem andando, enquanto esse valente está razoando, enquanto esse valente coloca enfermidade, enquanto esse valente traz maldição, enquanto esse valente traz prostituição, o menino está crescendo, o menino está crescendo, o menino está se formando, o menino está aparecendo, e ele aparece no Rio Jordão. João Batista olha para ele, olha para ele e diz: olha aí, olha o cordeiro, 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 olha o cordeiro que tira o pecado, olha o cordeiro que tira o pecado do mundo, olha ele aí! Meu Deus! Tu vê que ele é valente, ele tenta imitar a Deus. Se Deus usa a igreja com poder, com fogo, ele quer fazer a mesma coisa no terreno. Se Deus toma posse, se o Espírito Santo entra, se o Espírito Santo se apodera de mim e de você, a mesma coisa também ele quer fazer no terreno. Ele desce os seus espíritos também para possuir, ele quer copiar Deus, ele quer ser igual a Deus. Só que ele não pode curar, então ele coloca enfermidade, ele coloca maldição, ele coloca tudo aquilo que não presta. Ouvi um pregador dizendo que lá no terreno onde ele via, lá na África, as mulheres ficavam grávidas 2 anos, 3 anos, 4 anos de gravidez, e dizia assim ele na mensagem, que lá tinha que pagar um feiticeiro maior para que a gravidez pudesse vingar, porque até lá o diabo tinha poder de fazer uma mulher grávida ficar sem a criança e ir para outra barriga. Lá ele dizia que tinha pessoas que flutuavam, que andavam, pessoas que levitavam. Ele dizia que pessoas eram usadas tremendamente pelo diabo. Ele tenta imitar, ele tenta copiar tudo que Deus faz. Ele tenta fazer também igualzinho, mas não adianta, porque é xerox, não ofenda. Porque quando é o poder de Deus, quando é o Espírito Santo de Deus, é diferente, não adianta. Ele pode imitar, ele pode querer fazer igual, mas nunca vai ser igual. Mas ele tenta querer te enganar. Ele quer fazer os meus movimentos na igreja, no terreiro, para poder confundir. Ele quer fazer os mesmos costumes, ele quer fazer as mesmas orações. Tem até terreiro de macumba cantando hino da harpa cristã, querido. Sabe para que é isso? Para me enganar, para te enganar. Ele quer enganar a minha e a sua vida. Ele artimanha nisso, ele é mestre nisso. Ele tem um tempão com isso. Ele já sabe qual é a manha disso. Então ele tenta fazer isso para enganar a minha vida, a sua vida. O meu supervisor falou que o pai dele tinha uma doença que não podia curar, mas quando foi numa mesa espírita, chegou lá e o pai dele está bonzinho, foi curado. E hoje não tem nada. Ele perguntou para mim: Rodrigo, como é que tu explica isso? Quer dizer que também lá também tem cura, para você ver como o diabo é sagaz, como o diabo é mentiroso. Por isso que Jesus disse que ele é valente. Por isso que Jesus falou que ele luta, que ele vai, que ele tenta até o final. Ele não tem medo. Mas eu louvo a Deus que a Bíblia não terminou valente. Eu louvo a Deus que Jesus disse: o valente toma conta da casa enquanto o mais valente não chega. Ele só vai tomar conta enquanto o mais valente
não chega. Enquanto ele não chega, ele monta, ele faz o que quer, vai cheirar, vai. Tu não tem força, ele está montado em você. Ele está montado no seu cangote. Vai se prostituir, vai. Sabe que é errado, mas vai. Por quê? Porque ele é valente. Não adianta, não tem jeito. Não tente com ele. Não brinque com ele. Pregadores, eu vou pisar na cabeça. Eu vou arrastar o chifre. Eu vou dar na cara. Não façam isso. Não é para ter medo, mas também não desafio. Jesus desafiou. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir no grego quer dizer firme, parado, não saio daqui. Não é desafiar, não é ir para cima, não é sair por aí catando demônio. Não é para fazer entrevista com o diabo. Jesus, chegamos com o salmo, ponto final. Eu brincava. De onde você é? O que você quer fazer nessa vida? De onde você veio? Vou te humilhar, traz ele aqui, deixa ele fora daí, depois eu falo com ele, ele está fora. Tudo errado. Tudo errado. Homens que desafiaram, vai ver a vida deles hoje. Eu não caio. Ninguém me derruba. Vai. Ele é paciente. Ele não tem pressa na sua queda. Todo dia ele dá uma investida. Por isso que o apóstolo Paulo falou que quando eu estou fraco, quando as minhas forças estão se esgotando, quando eu estou fraco, quando as forças da oração não estão dando mais, quando eu penso em parar e desistir, quando eu estou fraco e penso em jogar assim os pontos, é aí que eu estou forte. Porque Deus olha e está falando, ele não confia no poder dele, ele não confia na mensagem dele, ele não confia no curso dele, ele não confia na faculdade dele, ele não confia no seminário dele, ele não confia na igreja dele, ele confia em Deus, ele confia em Deus. Sujeitar-vos a Deus, esteja debaixo da proteção de Deus, esteja debaixo da obediência de Deus, e você vai conseguir resistir o diabo. Eu te amo, Jesus amado. Oh, Nazareno. Olha o que ele está dizendo. O valente entra na casa, rouba tudo que está dentro da casa e fica na porta da casa. Ninguém entra, mas passa ali. A casa quer dizer minha vida e a sua vida. Ele não tem casa. Ele precisa de um corpo para poder se manifestar e habitar e morar. E ele procura as casas, a mim e a você, e quem der lugar a ele. E ele diz que o valente fica na porta, rouba tudo, leva tudo. A casa que ele entra não tem paz. A casa que ele entra não tem alegria. A casa que ele entra não tem amor. A casa que ele entra não tem união. A casa que ele entra é destroçada, desgraçada. É o âmbito de prostituição.
casa que ele entra, ele mexe com tudo, ele revira a tua vida. Pode ter dinheiro, não ter dinheiro, pode ser pobre, pode ser rico, não importa o que for, a classe que for, ele é valente, ele acaba com a sua vida. O valente ele entra e manda você suicidar. O valente entra e manda você trair sua mulher. O valente manda você desmanchar o teu casamento, largar os seus filhos. Para que vir para a igreja? Para que ficar na igreja? O valente ele entra e domina a casa e fica na frente da casa e não deixa tudo que tem que entrar, tem que passar por ele e não rende o seu dinheiro, o seu salário, porque ele é valente. A Bíblia chama de migrador, usurpador. Ele destrói tudo, ele leva tudo, nada sobra, nada presta e paz por vocês. Ele é tão valente que ele conseguiu semear joio no meio do trigo, na plantação divina. Ele consegue chegar ali e colocar a sua semente. E os discípulos, quando acordam, olham e já eles falam: Jesus, vamos tirar o joio. Aí Jesus olha e diz: não pode arrancar. Ele é sagaz, ele é forte, ele tem um certo poder que ele move. E Jesus diz: não arranque, porque arrancando o joio, vocês podem levar o trigo também. Então não passem vocês, se dentro da igreja tiver pessoas também possuídas, ou então casas do demônio, do inferno, dentro da igreja, vagando e andando, é morada de Deus, é morada do diabo. Mas eu quero dizer aqui nessa noite, que se você entrou assim, dessa maneira, desse jeito, você está encontrando aqui, nesse local, nesse lugar, uma pessoa que é mais valente e que pode te livrar desse vício, desse mal, pode arrumar a tua casa. Eu louvo a Deus que o mais valente um dia chegou na minha vida. Júnior, um dia o mais valente chegou, varão. Um dia o mais valente chegou. E ele está aqui hoje também. Na minha sua vida, ele é mais valente. Ele é mais valente. Ele é mais valente que a tua enfermidade. Ele é mais valente que a tua frieza. Ele é mais valente que o teu pecado. Ele é mais valente. Ele é. Ele é mais valente. Será que Deus não vai me usar? Ele é mais valente. Não tem mais jeito para mim. Ele é mais valente. Ai, sobra a palavra. Ai, chama da palavra subir. Primeira João, capítulo 3, versículo 8, parte B. Foi para isso que ele se manifestou. Foi para isso que ele se manifestou. Foi para isso que ele se manifestou. Está escrito. Foi para isso que ele se manifestou, para desfazer. Para desfazer as obras do diabo. O diabo tem dois trabalhos. Está querendo dizer que de um lado o diabo enrola. De um lado o diabo enrola, não tem jeito, tu vai morrer. Tu está devendo muito, não tem jeito. Não tem jeito para o teu casamento, está tudo enrolado. Não tem jeito, as tuas dívidas vão te afogar. Não tem jeito, nunca mais vai ser usado como antes. Ele tenta enrolar a minha vida, a sua vida. E a Bíblia diz que ele veio para desfazer. Enquanto ele está tentando enrolar de um lado, Jesus. Enquanto ele tenta enrolar de um lado, Jesus está do outro.
Desfazendo as obras do diabo. Desfazendo as obras do diabo. Enquanto o diabo está preparando a minha queda, a sua queda. Do outro lado ele está desfazendo. Foi para isso que ele se manifestou. Filho de Davi. Foi para isso que ele se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Por que ele não acabou com o diabo? Não! Porque ele quer vencer todo dia, toda hora, todo momento. Ele quer desfazer as obras do diabo. Se fosse aniquilado, seria muito fácil. Campeão que é campeão gosta de vencer todo dia, toda hora, a todo momento. Quando ele pensa armar de um lado, Jesus vai desfazendo do outro. Calabranda súbia. Enquanto ele vai fazer de um lado, Jesus vai desfazendo do outro lado. Foi para isso. Foi para isso que ele se manifestou. Ele vai desfazer, querido, querida. Eu não sei como tu entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual rolo que te colocaram. Eu não sei qual rolo que você se meteu. Eu não sei que cordas, como Jonas falou, cordas do inferno me seguraram aqui na profundeza. Não importa onde você esteja, o seu local, ele é poderoso, ele é mais valente para desfazer a minha corda, a sua corda. Ele é poderoso, ele é mais valente para ir lá te ajudar e te tirar. Não importa o rolo que você se meteu, Jesus tem poder para tirar. Jesus tem poder para limpar a tua ficha. Jesus tem poder para te lavar. Jesus tem poder para te limpar. Não importa se tu fez cabeça, não importa se tu foi cachoeira, na macumba, não interessa que raio que você fez. Eu estou falando de um Deus que tem poder para desfazer as obras do diabo. Não importa onde foi, como é que foi, o Pai do Santo que foi. Jesus, 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 Jesus. Ele é mais valente. Esse mais está com I. Advérbio de intensidade. Mais valente. Mais poderoso. Mais eterno. Mais galardoador. Mais. O diabo perto dele é fichinha. O diabo perto dele não dá, ele é mais valente. Vamos ficar em pé. Palavra cabra sobre. Chebecaia sobre a calabranda sai. Ah, Nazareno. Oh Espírito Santo. Nessa noite, quem quer o convite do mais valente? Nessa noite, quem quer o convite do mais valente chamado Jesus? Não importa o tempo que você entrou, que você se meteu, ele é mais valente para te libertar, ele é mais valente para te salvar, ele é mais valente para te dar uma nova vida, uma nova esperança. Se o mais valente não entrar, a Bíblia diz, ele vai andar por lugares secos. Ele diz, olha o que ele diz, olha como ele é abusado. Retornarei para minha casa. E voltando para casa, encontra vazia. Os 7 espíritos piores do que ele estava. Não adianta só vir na igreja. Não adianta só vir domingo à noite para peso de consciência. Não adianta. Não adianta só se sentir bem algumas horas.
adornar a casa toda. E se você não deixar o mais valente entrar, oh Espírito Santo, deixa o mais valente entrar hoje na tua vida. Cadê a primeira alma que quer o mais valente? Que quer o mais valente? Coloca a mão no seu coração, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Oh, mais valente, 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 mais valente, oh, mais valente, toca, olha mais valente, toca mais valente, toca nessa vida, toca nessa alma, toca nesse coração, tu é mais valente, tu é mais valente. Derruba essa casa, derruba esse valente que está impedido. Vem com tua silêncio, entra com a tua forte mão. Tu é mais valente, Jesus. Tu é mais valente, 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 tu é o mais valente, Senhor. Entra na nossa vida, habita, Deus, mora, Deus, convence, Deus, só tu pode, só tu pode. Só tu pode, Deus, estamos na boca das tuas mãos. Queremos estar debaixo do mais valente. Ah, Espírito Santo, renova, Senhor. Renova, Deus, consola, ajuda, conforta, levanta, Deus, anima, renova, batina com o Espírito Santo. Tu é o mais valente, tu é o mais valente, tu é o mais valente, tu é o mais valente. Enche. Dá poder. Tu é mais valente, tu é mais valente, tu é mais valente, Senhor. Entra com providência. Levanta poderes, levanta pessoas capacitadas, levanta pessoas, Deus, com teu poder, com a tua graça, levanta criança, levanta adolescente, levanta jovens, ó Pai, levanta o teu passo na tua casa. Tu é mais valente, cura as enfermidades nessa noite, cura os enfermos nessa noite. Tu é mais valente. Vai vai tirando Deus, vai tirando a enfermidade, vai tirando tudo não provém de ti. Tu é mais valente, tu é mais valente, tu é mais valente, tu é mais valente. Renova as línguas, renova os fones, Senhor, renova os vasos, renova essa igreja, renova a minha vida. Tu é mais valente. Tu é. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor.
mais valente. Saia daqui nessa noite com mais valente. Ele é mais valente que tua vida. Ele não quer largar tua vida de jeito nenhum. De maneira nenhuma, ele quer perder a sua vida. Ele vai lutar até onde for preciso. Ele vai fazer o impossível, ele é mais valente. Não tinha mais jeito para Sansão. Estava preso, escravo, olhos furados. Toda arruinada, escravo. Virou escravo do diabo. Mesmo assim, no último momento, mais valente. Mesmo assim, mais valente. Ouviu sua última oração. O mais valente não desiste nunca de você. Nunca, entenda isso, nunca.